Evangelho que escrevera João, capítulo de número 7, a partir do versículo 37. E no último dia, aleluia, o grande dia da festa, encerramento, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Convite para todo o povo que crer. Quem crê em mim, como diz a Escritura falando sobre ele, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, dizia: verdadeiramente este é o profeta de Nazaré. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo, em uma só voz, em forma de coral internacional: para sempre, para todo sempre, seja Ele louvado, glorificado eternamente. O programa que você passa a ver, assistir, a ouvir a partir de agora é o Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. É um culto em seu lar. Sejam bem-vindos ao culto para Deus. Claudete Aparecida da Silva já chegou para o culto. Tatiana Moraes também já chegou. A Elson Costa, o nosso diretor comercial, administrativo, executivo, também já chegou, já está aqui ao meu lado. Tatiana Moraes, Damiana Sá, Isabel Miller, sejam todos bem-vindos. Vão chegando para o culto, uns chegam primeiro, outros chegam depois, mas o templo de Deus fica lotado, bonito, cheio, porque as minhas ovelhas, disse Jesus, elas ouvem a minha voz e elas me seguem para o momento da adoração ao Criador. Aqui é da Bahia para todo o Brasil, bairro da Barra, Salvador, Orla Marítima, uma das praias mais conhecidas do mundo, a Praia da Barra. Estou a um quarteirão apenas da Praia da Barra, em Salvador, Bahia. Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia, AM, uma emissora tradicional para todos nós. Estamos pela Rádio A Voz da Bênção, pela Voz da Bênção de hora em hora, o missionário Daniel ora. Aplicativos, Rádios Net. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte, Natal, comunicando para todo o povo potiguar, toda a grande região da querida e bela Natal. Estamos pela Dias Dávila, Rede Dias Dávila de Comunicação, pela Missão Gospel, Rede Ide Pregai também, com o evangelista Edivaldo. E estamos pela Gospel FM 98.3, cobrindo toda a região metropolitana de Salvador por todas estas emissoras. Estamos ao vivo através do Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, aproveitando o tempo que Deus nos dá
para pregar o evangelho do reino a toda criatura. E a mensagem aqui é esta mensagem: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza com Espírito Santo e Jesus Cristo voltará. Soraya Souza Rodrigues já chegou para o culto, Damiana Sá, Hudson Lima Costa Costa, sejam todos bem-vindos. Este culto aqui é uma adoração logo pela manhã, para termos aí um dia abençoado, iluminado, protegido, com grandes livramentos, porque hoje é sexta-feira. E sexta-feira no calendário do esoterismo é um dia perigoso, de muito lazer, de muita farra, de muita bebida, de muita carnalidade, de muitas coisas destrutivas da família, destrutiva para a vida social e principalmente para a vida espiritual. Olha quem já chegou para o culto: pastora Maria Catarina, pastor Rogério Magalhães, Josuel Carvalho, Valquíria Honorato. Sejam todos bem-vindos para este culto. Logo pela manhã tu ouvirás a minha voz. Aleluia, aleluia. Então hoje é sexta-feira, um dia perigoso. E é neste dia que Deus preparou a bênção para a quebra de maldições. Este é um ensaio do grande louvor e de um coral celestial e o pré-arrebatamento. Amém. Maristela Ambar também já chegou, Tatiana Moraes, ovelhas fiéis do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia de quebrar maldições. Hoje é o encerramento da grande campanha que está abalando a Bahia. E o povo está tendo uma outra visão do campo espiritual. O povo está buscando o que as igrejas não pregam mais: batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo e renovação e ressurreição de vida espiritual e também de ministério. Pessoas que antes eram animados na fé, hoje estão se apostatando da fé, apostatando da Bíblia de Deus. Por isso Deus me deu a revelação da tenda de Moisés, para ver ressurreição, para ver batismo com o Espírito Santo, com fogo, cura divina, proteção, livramento, e passarmos e voltarmos a estar habitando no esconderijo do Altíssimo. Se não esconder no esconderijo do Altíssimo, o diabo mata, rouba e destrói. Atentai, hoje é sexta-feira, dia 19, que entrará na agenda espiritual, particularmente de cada pessoa. Alguém me mandava ontem um testemunho, está aqui gravado em meu celular. E esta pessoa me dizia que na semana passada, no momento em que as pastoras ministravam a cura de nódulos, esta irmã já não podia mais deitar do lado direito, do lado esquerdo, aliás.
por causa de um nódulo em seu seio. Mas ao passar pela tenda, ao receber a prece poderosa da pastora Laide Teles, o nódulo desapareceu. São testemunhos vibrantes da glória que está acontecendo na tenda. A tenda não é uma campanha do homem, é algo que ministrava na vida de Moisés através da instrumentalidade de Moisés. E nos dias atuais, Deus me revelou e é sobrenatural. E hoje encerra a segunda edição desta campanha que deixará uma marca de fé sobre nós. Muita gente batizada com Espírito Santo, com fogo, renovaram a língua estranha, a visão, a profecia e o ministério. E hoje é o encerramento. E já estaremos orando pelo dia 15 de novembro ao dia 15 de janeiro. Muito longe ainda. Mas a igreja já estará na ansiedade espiritual, aguardando a terceira edição e a ordem de Deus, para que a tenda volte, para que as pessoas recebam o que ainda não receberam. Mas hoje é o último dia, o encerramento, a entrega do pedido de oração para ser levado à torre, o altar em Brasília, em nossa internacional convenção. Você não pode faltar hoje, meu amigo católico, evangélico, espírita, para passar pela tenda, trazendo garrafinhas com água, peças de roupa. Não esqueçam das peças de roupa, para receber as vibrações positivas da Shekinah. Sabe o que é Shekinah? Da glória revelada para trazer a revelação. Traga também um par de meias de alguém da família, para que ele aprenda o caminho do céu, o caminho da fé, o caminho da igreja. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Cabeça de profeta, pés de sacerdote, que vai saltando de monte a monte, como uma verdadeira corça, procurando água para um caminho de excelência. Traga um par de meias. Você pode até não trazer outras peças de roupa, mas o par de meias você vai trazer. Do genro, do filho, da filha, da tia, da avó, porque hoje encerra a grande campanha da tenda. Domingo já é estudo de vida profunda com Deus. Quer aprofundar no campo da salvação? Venha domingo estudar a Bíblia conosco. Semana que vem, quarta-feira, sexta-feira, a glória estará na catedral e na sede. Vocês aqui e nós lá na Internacional Convenção orando por todos. Esta é a casa da bênção de Deus. Espírito Santo, o teu poder. Pessoas estão chegando para o culto online. Tercília Ferreira, Isabel Miller. Eu estarei hoje no culto. Dalva Rodrigues, Soraya Souza,
Francisco Abreu, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos a mais um culto. E hoje eu vou pregar no Evangelho de João, capítulo de número 7, a partir do versículo 37, porque a palavra de Deus aqui neste culto é em primeiro lugar. Pegue aí agora o copo com água e apresenta a Deus e depois beba e receba o milagre pela minha fé. Se você não tem, eu tenho para te ajudar. Deus me deu o dom da fé para abençoar a milhares de pessoas no Brasil e em todos os continentes. O cálice aqui transborda para provocar inundações de bênçãos. Tá bem? Pega aí agora o seu celular, notebook, ferramentas de trabalho, chave do carro, da moto, do Uber, do táxi, do caminhão, da caçamba, papéis e documentos e apresenta a Deus, carteira de trabalho. Apresenta a Deus um pouquinho do azeite de oliveira para você ungir, repreender, marcar território, usar como arma de vitória. Pega aí agora a caneta, que você vai assinar contratos, papéis, vestibular, Enem, concurso público, para que Deus te faça lembrar dos gabaritos e o lugar naquela faculdade pertencerá a você. Ou naquele trabalho público. Receba, viu? Esta bênção. Olha quem já chegou para o culto. Ela, Marisete Chagas. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos. Tá bem? A partir de agora, pode me mandar seu testemunho, seu pedido de oração. Pode me mandar também o número de processos, nome do advogado, do juiz, do fórum, nome da rua, sobrenome da família. Anote este número na porta de sua geladeira, onde você queira anotar. Anote, é o telebênção. É o número do socorro, é o número da salvação, é o número da vitória, é o número da reintegração entre a criatura e o Criador para uma bênção sobrenatural. 71 é o código de Salvador. 99-711-7881. E seu pedido será anotado no livro dos anjos, o livro profético, o livro revelado em 1969, o livro da comunicação pelo jejum e a oração e o altar preparado. Mande o nome do seu genro, filho, neto, sobrinho, pai, mãe, amigo, colega de trabalho, chefe, gerente, encarregado que te persegue. Ponha o nome dele no livro da vida, no livro dos anjos, tá bem? Lute com as armas espirituais. Paulo escreveu dizendo, o apóstolo, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e potestades. Então lute a luta correta. A batalha correta. Mande para mim o nome e nós vamos jejuar. A igreja está jejuando. Quarta-feira, sexta-feira e domingo. Uns jejuam em casa, outros jejuam na igreja porque é o lugar mais correto. Outros jejuam trabalhando. Mas o povo da casa da bênção
é um povo chamado rocha, é um povo chamado joelhos de camelo, porque oram e jejuam e clamam ao céu. 99 711 78 81. Olha quem já chegou para o culto. Eliana Ferreira. Escrevam aí, escrevam. O culto hoje está uma bênção. O culto online, pela Rede Gospel, pela Rede Cruzeiro, pela Voz da Bênção, está uma bênção. Escrevam, o culto hoje está maravilhoso. Bom dia, Espírito Santo. Mande para mim seu pedido de oração 99 711 78 81. Hoje à noite o Senhor vai estar na Catedral ou na Liberdade? Eu estarei, viu, Rosilda, hoje à noite na Liberdade. Tá bem, filha? Agora pela manhã na Catedral, à noite na Liberdade. Tatiana já escreveu: o culto hoje está uma benção. Ah, é maravilhoso, é isto aí, Tati. Abençoa-me para que eu possa abençoar a todos. O culto hoje está uma benção, é isto aí. Aqui é online e a presença de Jesus é real aí aonde quer que você esteja. Sejam todos bem-vindos, aqui é um culto completo. Avisos, oferta, palavra de Deus, oração, a minha vida, o meu ministério, cultuar a Deus. Que vós apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, aleluia, santo, aleluia, e agradável a Deus, aleluia, que é o vosso culto racional, pastor Marcos Sebastião. Os estúdios da Cruzeiro é um altar onde nós apresentamos o culto logo pela manhã, de 5 a 7, 2 horas. É isso aí. E a 98.3 agora Gospel também é um altar online, mas né? A Rádio A Voz da Bênção também. Até o Facebook agora é um altar, onde chega o adorador, o pregador, o anunciador, a trombeta de Deus, o lugar se transforma em altar, lugar alto, de onde sai relâmpagos e trovões, glória e poder para contaminar, contagiar e influenciar a todos aqueles que precisam do fortalecimento para a sua vida espiritual. A paz do Senhor Jesus, Bispo Daniel. Dalva está escrevendo: o culto hoje está uma bênção. Aleluia, Dalva. E daqui da rádio, Dalva, eu vou direto para a Catedral, no Largo das 7 Portas e na Liberdade, porque hoje vai tremer. Vai tremer. Aonde a bênção chega, há um abalo, há uma tremeção, um sacudimento. Sacudimento, rapaz. Há uma glória diferenciada. Então, hoje é o último dia da grande campanha. Eu já estou aqui pensando aonde eu vou colocar tanta gente. Quarta-feira, a catedral ficou linda. Não havia cadeiras vazias, porque o povo católico, povo espírita, evangélico, gente de toda a região metropolitana estavam na catedral e na sede. Cheguei a ponto de querer contar quantas pessoas
estiveram conosco nos 6 cultos. Não teve jeito de calcular, porque as multidões lotaram para passar pela maior revelação do meu ministério, a tenda de Moisés. E hoje não será diferente. Pela manhã, à tarde e à noite, é o grande encerramento. Talvez você esteja aí triste dizendo: eu não passei pela tenda missionário nem um dia. Hoje é o último dia, a última oportunidade. E eu estou pedindo a todos vocês: traga uma garrafinha com água, traga uma peça de roupa, traga objetos para passar consigo diante da tenda. E principalmente um par de meias, porque há uma palavra revelada a mim quando eu cheguei aqui na rádio. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Seu marido, seu filho, seu genro irão aprender o caminho da igreja, ou pelo amor ou pela dor. Irão entrar pela porta e aprender o caminho, a verdade e a vida. Serão curados dos seus traumas, psicoses e revoltas. Quanta gente não vai para a igreja porque é revoltado, é traumatizado, é doente. Estou falando com os doentes emocionais. Traga um par de meias para passar diante da tenda e receber a revelação profética deste último dia. Tá bem? Entenda o que Deus quer que você possa entender no grande e abençoado dia de hoje. Estamos pela Rede Cruzeiro de Comunicação, pela Rádio Gospel 98.3 e também pela Rádio A Voz da Bênção. Espírito Santo. Escrevam aí, escrevam. O culto está uma bênção. Por quê? Culto? Aqui é um culto. Aqui é um culto para Deus, não para o homem. Aqui não é culto de vaidade. Aqui não é culto de revolta, aqui não é culto de tribulação, aqui não é culto de demanda, aqui é culto para Deus. Vamos louvar, vamos louvar, Deus abençoe. Vaneide chegou agora para o culto, atrasada, mas chegou. Só não pode chegar é no amém. Quem chega no amém, o Senhor dirá: eu não te conheço. Chegue logo, viu? Acorda. Acorda, Tereza, Wagner, Tatiana, Luzia, Ana, Paulo. Acorda, Sebastiana. Vamos louvar, 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 louvar de corpo, de alma, de espírito. Vamos cantar. O culto está uma bênção, Vaneide. Culto online. É só começar o culto, tem alguém já mandando oferta. Aleluia. É isso aí, é o leite das ovelhas e a lã. Canta, canta com a irmã Dalva. Canta com o grupo de louvor, canta com a Robilene, canta com o Gil, que nem sabe cantar. Canta com a pastora Aline. A Aline nem sabe cantar, mas canta, canta com o pastor José Teles. Canta, Teles, canta, Teles. Canta com o pastor Wilson.
Ele sabe cantar. Canta com a Soraya, que não canta nada, nem no banheiro canta. Canta com a Vaneide. Canta, Vaneide. Acho que esta Vaneide também nem no banheiro canta. Cama, aprenda a cantar, Vaneide. Já estou acordada, Tatiana, kkkk. Canta, Tati. Pega o violão, pega o teclado, pega a guitarra, pega o tamborim. Canta, Maristela. Eita glória, é isso aí, Wilson. É culto e no culto tem que cantar. Abra a boca, solta o queixo, desprenda os maxilares, desenrola a língua. Canta, Vaneide. Canta, Soraya. Canta, Wilson. Canta com Teles. Canta com a pastora Aline, Jocelina, Robilene, Dalva. Canta com a obreira Toninha, aleluia. Toninha não canta nada. Canta com um grupo de louvores. É assim mesmo, o culto tem que ser vivo. Se o pastor for morto, o culto é um funeral. Misericórdia. Se o pastor for desanimado, o culto é desanimado. Se o pastor for frio, o culto é frio. Se o pastor é carnal, o culto é carnal. As ovelhas e o rebanho é o que o pastor é. Se o pastor é mentiroso, as ovelhas são mentirosas. Por isso que a luz, o relâmpago, os trovões, tem que sair do altar para contagiar a todos que estão no culto de adoração. Culto não pode ser ato fúnebre. Culto não pode ter palestras. Tem que ter pregação do evangelho. Ouviram? Culto tem que ser vivo. Tem que ter instrumentos. Tem que bater palmas. Tem que cantar. Tem que ter um momento da palavra de Deus, um tempo ótimo, de no mínimo 1 hora de pregação. Negócio de 5 minutos de pregação, rapaz. O culto tem que ser vivo, Suzane Salles. Canta, Suzane, Cristina. Esse negócio de culto morto, a ovelha vai morrendo. Vai morrendo. Tem que ter capim fresco, rapaz. Tem que ter pasto verde. Tem que ter água limpa. Ovelha é como corça, que anda de monte a monte procurando águas limpas. Ovelha precisa de pão fresco, não é de pão velho, não. Ovelha não quer saber de palestrante, não, de esboço de 3 horas e ninguém entende nada, não. Jesus era direto, Jesus era rápido em suas mensagens proféticas e profundas. Alguém uma vez falou, ninguém nunca falou como ele. Por isso que as ovelhas procuram onde tem vida, porque elas não querem morrer. As ovelhas procuram onde tem vida, porque elas não querem morrer. Tem que ter unção, tem que ter revelação. Não é revelação da carne, da vaidade, da ganância, não. É revelação campo espiritual. Aqui é um culto. A coisa aqui começa bem.
E lá na catedral termina bem, e na sede também. Tem que ter ânimo. Você vai num campo de futebol, as torcidas são animadas para louvar quem? O rei da bola, ou o deus da bola. Você vai a um carnaval, carnaval é animado, rapaz. Povo louvando ali Momo, Mamon, a idolatria. Você chega em igrejas por aí, aquela igreja fria, aquele pastor frio, palestrante, falando um português tão lá de Portugal que ninguém entende nada. Dali a pouco você recebe uma irmãzinha na frente, ou irmãozinho, simples, mas que incendeia a congregação com fogo do Espírito. Tem que ter ânimo, bater palma, cantar, louvar. Assim era Davi, assim era o povo de Deus no deserto. Se aquele povo de Deus no deserto não fosse animado, eles morriam pelo calor do sol e pelas dificuldades da travessia do deserto. Não pode faltar fogo. Muitos hoje já virou, foi cinza, rapaz, já virou carvão. A igreja tem que ser viva, atuante, animada, profética, movimentada. Tá entendendo, Maria Garcia, Rosilda Soares, Marcos Sebastião? Aqui é um culto. Culto aqui é quente, rapaz. Ontem eu preguei aqui doutrina, Filipenses capítulo 4. Eita doutrina gostosa de se ouvir. Então anima. Coloque aí a Miriam, vamos lá. Hoje é hoje, porque hoje é o encerramento da grande campanha. Todo o povo cantando e passando pela tenda, trazendo nas mãos pares de meias das pessoas da família para prender o caminho da igreja. Tira a cinza para as brasas continuarem acesas. É isto aí, profeta. Eu estava vendo o profeta Rogério pregando aí uma igreja em Brasília, ele incendiando, eita baixinho, que parece uma pipoca na unção do Espírito. Vamos louvar com Miriam. Miriam era das minhas, rapaz. Negócio de cochilar na igreja. Vai cochilar no sofá. O Deus do sou que sou. E lá vem Deus que faz tudo por amor. Por isso que eu gostava do apóstolo Doriel de Oliveira, homem enfoguetado pelo Espírito Santo. Só ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que Canta, igreja! E lá vem Deus que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama. Canta, Antoniette! E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo. Você é ovelha lerda, é, Antoniette? Ovelha ungida. Chamou a Moisés e como ele falou, levanta o cajado e estende tua mão e abre esse Aqui é culto, rapaz, acorda! aberto, convida Israel. Senão o galo vai te acordar. Não tem mais por que Faraó e seu povo verão que sou o que sou eu. Vocês que me ouvem pela gospel e pela cruzeiro, canta, povo de Deus! Passou, sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu. Aqui é o culto, rapaz! Canta, Antoniette! Faraó brincou com Deus. Maristela, é isso aí, Maristela! Esta bonequinha era da irmã Soraya. Faraó brincou com Deus. Israel
fechou e Faraó morreu. Miriam do outro lado numa dança de... Canta, Miriam! Canta, Rebeca! Canta, príncipes de Deus! Aqui é culto avivado, aleluia! E cantava em voz alta, morreu ele, seus cavalos e seus cavaleiros. E Miriam cantava e dançava na presença de Deus. E naquele louvor o povo todo cantou, só o Senhor é Deus. É triste, não é? Você chega em um culto, parece um ato fúnebre, não tem vida, nem no altar e nem entre o rebanho, porque o altar é palestrante, não é pregador de línguas de fogo. Aí alguém me dizia, o senhor é tão calmo, missionário, porque o senhor vive assim? Calmo por fora, mas por dentro Deus acende em mim uma tocha, porque evangelho é o poder de Deus. O evangelho, o poder de Deus é dínamo. É o que faz o avião estar no ar, o navio sobre as águas e os carros sobre o asfalto. Dínamo. Poder de Deus é dinâmico, é comunicativo, é aceitável. O poder de Deus é dinamite. É como a dinamite, o dinamismo. A dinamite serve para arrebentar os blocos de gelo, as portas de bronze e as trancas de ferro, e trazer a vida para a casa de Israel que está morrendo. O mundo lá fora, mesmo em turbulência, há uma multidão louvando a si e louvando aos seus deuses. E às vezes a igreja está recuada, porque o gigante Golias está desafiando. Nós não temos que recuar, nós temos que gritar e falar como falou Elias diante dos profetas de Baal, como falou Davi diante do gigante Golias e Elias diante dos profetas de Baal. Davi falou: quem é este incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? A ordem de Deus é marchar. Deus falou para Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. A ordem é levantar, a ordem é caminhar, a ordem é correr, a ordem é subir, a ordem é pisar, a ordem é esmagar serpentes e escorpiões. Não sou palestrante e nem conferencista, sou protestante. Temos que protestar como Martinho Lutero protestou contra os dogmas do romanismo. Nas portas das igrejas romanas, ele coloca as 95, se não me engano, teses, porque a igreja estava aliançada com o Estado. Eita, alemão abençoado, rapaz. A igreja, diante da pandemia, fechou, menos a Casa da Bênção da Bahia.
Alguém dizia, tem que fechar, e eu profetizava, tenho que abrir. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. A igreja tem que ser viva, o fogo tem que estar aceso. As manifestações têm que acontecer. Se não acontecer milagres, sinais, prodígios, o povo não crê. Nós vamos estar na semana que vem em Brasília, a nossa sede mundial. Para um lazer? Não. Para um turismo? Não. Para um encontro de pastores? Não. Para receber avivamento. E o tema é este tema, a última colheita. Deus use o apóstolo Jair de Oliveira, os pregadores que virão para pregar a palavra para nós. E queremos voltar de lá, revestido, enfoguetados, para incendiar a seara dos filisteus. Semana que vem nós não teremos live, apenas a retransmissão dos nossos programas. Tá bem? As reuniões na catedral e na sede, lá estará o pastor Manuel, pastor Libni. Lá estará na sede o pastor Paulo, que não irá. Os cultos continuam. Nós lá em Brasília, mais de 20 mil pessoas orando. E aqui da Bahia, mais de 400 pessoas já confirmaram. Orando por vocês aqui orando por nós lá. É assim a obra de Deus. É movimento, é ação, é atitude, é poder, é vibração, é glória. Negócio de pastor desanimado, rapaz, cochilando no altar. Um cado de esboço, rapaz. Discípulo de Freud tem que ser discípulo de Jesus. Paulo, ele disse, o apóstolo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu estou convocando a Bahia toda a região metropolitana de Salvador, para hoje, dia 19. Interessante, rapaz. Na igreja, no templo, na festa dos tabernáculos. Aí que eu dou risada, rapaz. Depois do culto ter corrido normal, no último dia, aleluia, chegou Jesus. E quando Jesus chega, meu irmão, o morto é ressuscitado, o sedento recebe água, o faminto recebe pão. É a mensagem que eu vou pregar hoje, no último dia. Quem sabe hoje, dia 19, é o último dia da sua chance, brecha, oportunidade. Meu bispo tem um pastor chamado... Ele fala ali alguma coisa, meu bispo. Tem um pastor chamado... E o chamado pastor é verdade. Tem um pastor que é enfoguetado pelo Espírito e tem aquele que se fez pastor por causa do cabide de emprego para comer leite e lã das ovelhas. Aí não há transformação, ele não forma uma igreja para Jesus. Quando você vê um pastor falando, minha igreja, meu ministério, meu povo, é dele. Não é de Jesus, é dele. Aí não rompe. O que rompe é outras coisas, menos a vitória sobre o campo missionário. Quando você vê um pastor, minha igreja, meus obreiros, minhas ovelhas, sai dela, povo meu. As ovelhas é de Jesus. Os obreiros, a igreja é de Jesus, viu?
Vocês já ouviram eu falar aqui em minha igreja? Nunca vão ouvir. Nunca vão ouvir. Tudo aí é dele, por ele, para ele. Quando você vê um pastor falando da minha igreja, sai fora, viu? É dele. É dele. Não é de Jesus. Então, hoje é dia 19. E hoje todo o povo, 8 da manhã, daqui a pouquinho, 2 da tarde, 7 da noite, nós estaremos passando pela tenda. Traga um par de meias do seu filho, genro, sobrinho, para ele aprender o caminho da igreja. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabia que um dos membros do corpo que mais o diabo odeia são os pés, que marca território, que pisa serpentes e escorpiões? Primeira coisa que o diabo fez foi cravejar os pés de Jesus. E depois as mãos. O diabo luta contra o caminhar da fé para alcançar a coroa da vida. Por isso que Jesus se apresentou dizendo: eu sou o caminho. Não tem outro caminho. E antes dele falar que ele era o caminho, ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Eu estou passando uma revelação. Não é para todos, é para quem crê. Traga um par de meias para a pessoa aprender o caminho da salvação, ou a cura destes pés diabéticos, cansados. Veio a mim esta divina revelação ontem, quando eu estava aqui, para que vocês hoje passe pela tenda, trazendo um par de meias, além de garrafinhas com água ou objetos, porque a glória descerá naquele lugar. E estas pessoas da família, ao calçar ou ao vestir, né? Não sei se meia calça ou veste. Meia calça ou veste? Calça. Calça, né? Para que possa calçar estas meias. Mas mulher não usa meia, missionário. Usa sim. Não usa o quê? Mulher decente, aliás, decente não. Tem umas que usa meia, né? Que isso é para dormir. Então traga par de meias. Isso não é heresia, missionário? Que heresia o quê, velho? Heresia é do diabo, aqui é a revelação, é de Deus. O apóstolo Paulo dava era pedaço da roupa para o povo. Como é heresia? Tem gente que acha que é heresia. Está na sua mente, o diabo te feriu com a seta da heresia. E você acha que tudo é heresia. Não é não, é fé, é sobrenatural, é revelação. Talvez não seja para você, mas para alguém que precisa que o marido volte para a igreja, a filha, o filho, aprenda novamente o caminho de Deus, traga o par de meias, ou seja curado daquela ferida, daquela circulação, daquela unha encravada, daquela enfermidade, daquele pé diabético. Primeira coisa que o médico pergunta a uma pessoa diabética, se já está sentindo os pés dormente ou é dormente mesmo. Às vezes a enfermidade começa pelos pés, porque pisou num bozó, chutou uma macumba, uma feitiçaria sem preparar, pisou aonde não devia pisar, entrou em lugares que não deveria entrar. Tá bem? Às vezes a pessoa diz, é heresia. Não, é revelação. Para uns é heresia, para outros é revelação. Uns come alface, outros feijoada. E quem come não despreza quem não come, ou quem não come não despreza quem come. Vá na sua fé.
Traga o par de meias. Você nem precisa trazer água se quiser. Você não precisa trazer peça de roupa se quiser, mas as meias de alguém traga. Missionário, aqui na minha casa não tem. Você compra um par de meias nova, apresentei para presentear, e é uma maneira de você levar a bênção de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Cabeça de profeta, pés de sacerdote, pés de corça, autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Brasil! 6 horas em Salvador. Estamos em cadeia com a 98.3 Gospel. Deus abençoe meu amigo pastor Daniel Alencar, me ouvindo. Deus abençoe vocês que me ouvem aí no estado do Amazonas, Manaus. Ontem o pastor me ligava e dizia: Bispo Daniel, lembra de nós aqui em Manaus. O meu abraço aos amazonenses e a todo o povo ribeirinho, Tabatinga. Deus abençoe vocês aí em Tabatinga. Deus abençoe o povo do estado do Pará também. Deus abençoe São Luís, capital do meu querido Maranhão. E eu não posso esquecer do meu belo sul de Minas, do meu Belo Horizonte. Deus abençoe São Paulo, Rio de Janeiro. Brasil, acorda, porque este culto é para te acordar mesmo, principalmente na área espiritual. Deus abençoe Camaçari, as nossas orações pelo povo de Camaçari, Simões Filho, Santo Antônio de Jesus. Deus abençoe vocês aí de Feira de Santana, Jequié, Salvador. Segundo as pesquisas, são as 6 cidades violentas, Juazeiro da Bahia. As cidades mais violentas do Brasil, 6 delas é na Bahia. Que o sangue de Jesus cubra a nossa Bahia. Ó, quem já chegou para o culto, Cris de Jesus, bem-vinda, Cris, bem-vinda, família Sapucaia, bem-vinda, família Santos, bem-vinda, família Batista Oliveira, bem-vinda, família Silva. Aqui é Encontros de Famílias de Fé. Por isso que eu falo com vocês, já são 6 horas e 2 minutos. Ajuda-me a continuar aqui. Bem-vinda, Marta Machado de Deus, ao culto. Chegou atrasada, não foi, Marta? Angelice Freitas, bem-vinda, família Freitas. Na minha família também tem Freitas, viu? Lá no sul de Minas, Fagundes, Freitas, Andrade, tem Freitas, tem Fagundes, tem Oliveira e ainda tem Bandone. É uma família grande, danada, rapaz. Deus abençoe a bela e querida família Santos. Não, missionário, já estava no ar. Amém, Marta. Você é de Deus, é ansiosa, mas o Senhor tem te aquietado com as palavras deste programa. Então, irmãos, ajuda-me a continuar aqui como missionário, enviando uma oferta, um voto, um dízimo, uma bênção daquela bênção que você recebeu. Não é por muito falar ou dar o pix, é pelo mover do Espírito. Não é por força e nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Se o Espírito Santo te tocar, ajuda-me. Eu não posso sair daqui.
Eu tenho que ficar por aqui pelo menos mais um ano, né? Pregando, animando, avivando, revelando o revelado para você ser uma pessoa iluminada. Prego o evangelho através da minha voz. Ganhe almas em redor do mundo. Às vezes você nunca entregou uma oferta de missões. Sabe por que os Estados Unidos da América do Norte é um país abençoado? Por quê? Porque eles sempre fizeram missões, local e internacional. O país que mais evangelizou o mundo foram os missionários americanos. Ofertas missionárias. E esta oferta que você me manda, ela é missionária. É uma oferta sobrenatural. Um dízimo, uma contribuição, um voto. A lã, o leite. Você tem que saber aonde coloca a sua lã e seu leite. Se você colocar na beira do caminho, os corvos vão comer. As corujas, os lobos, viu? O lobo devorador vai destruir. Saiba onde colocar a sua semente. Não importa o tamanho da semente, o importante é a terra. Prega o evangelho, faça alguma coisa, será chamado de servo bom e fiel. Mas a bênção de Deus não é de graça, missionário? Vocês sabem que é. Jesus pagou o preço. Mas nós temos compromisso com a rede internacional e as emissoras conectadas para alcançar mais almas para o reino de Deus, não para o nosso reino. Por isso que as ovelhas não são minhas. Os obreiros, os pastores, a igreja não é minha igreja. Sai dela, povo meu. A igreja é de Jesus. As ovelhas são de Jesus. Os pastores estão ali porque Deus permitiu eles estarem. Quando você vê alguém falando, minha igreja, meus obreiros, meus pastores, sai dela. É hipócrita. É o dono daquela congregação. Não é Jesus. Ah, missionário, isto é força de expressão. Cuide da força de sua expressão, porque a boca fala que está cheio o coração da vaidade. Está entendendo? Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Deixa Deus te usar. Oferta Isaac, é aquela que dói. É aquela que você faz um voto chorando pelo marido, pela filha, pelo casamento, pela empresa falida, pela venda de um imóvel, pela compra de um imóvel, pelo registro de uma empresa que vai dar certo. Convide Jesus, viu? Para sentar em sua mesa, entrar em seu escritório. Convide Jesus. Aprenda uma coisa, tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Mande uma oferta, um voto, um dízimo, uma oferta Isaac. Maria Madalena deu a oferta Isaac dela, rapaz. Davi, Salomão, Abraão, Jeová, Ana, Eucana, a viúva de Serepta, a viúva pobre. Oferta Isaac é aquela que dói. Eu considero uma oferta Isaac acima de R$1.000. Que é aquela que dói, você tirar R$1.000 e oferecer a uma igreja, a uma obra de evangelização, é muito amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não mediu o amor dele. Ele deu de coração. Às vezes Deus está pedindo de você uma oferta Isaac para pagar um dia da retransmissão internacional. Tá bem? E eu profetizo na visão de Deus. Não é da carne nem do homem, é de Deus. O gasofilácio de ouro na sala de sua casa, ao lado do sofá bege. Aí o irmão me disse, missionário, meu sofá era marrom.
Comprei um bege para cumprir sobre mim a profecia, e cumprirá, porque está velando e zelando, e valorizando e crendo na voz da profecia. Profetizo gasofilácio, o cofre de Deus, na sala de sua casa, estrela de Davi brilhando. Isto é para quem crê, viu? Está entendendo, Cris? E a bênção chegando. Aqui é um culto, e é culto animado. É pela manhã, mas é animado. É meio dormindo, cansado, mas é animado. Porque o fogo arde neste altar. Tá bem? Vamos louvar, porque é o momento da oferta. Coloquem aí para mim o número do Pix. Soraya já colocou? Daniel de Oliveira. Por que em seu nome? Porque chega e eu pago compromisso todos os dias. Ou venha hoje trazer a sua oferta para levarmos para a igreja mãe uma parte dela e o pedido para a torre de oração. Tá bem? Mande agora. Quero ver passando ali o Pix. Bradesco Daniel de Oliveira. 7199186232. Quem sabe um dia, bispo, darei sim. Amém, filha. Sua bênção já está a caminho no momento em que você propõe em ser uma participante da obra de Deus, tá bem? Vamos louvar, vamos, com este corinho, é o momento de passar a salva. Deus te abençoe, Fabiana. Você anda onde, Fabiana? Jesus te ama, Fabiana. Deus quer te abençoar. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Eu venho trazer. Abra sua Bíblia. Pega a Bíblia, ela é em cima da penteadeira, da geladeira, do criado mudo, da sacola, da bolsa porta-luvas do carro. Amanda está colocando aí o número do Pix. Bradesco Daniel de Oliveira, 719918622232. Deus te abençoe, Fabiana. Deus te abençoe, Magda. Deus te abençoe, Amanda. Chegaram atrasadas no culto, mas chegaram antes da palavra. Isto é importante. Evangelho de João, capítulo de número 7. Jesus ensina no templo. Jesus não era desigrejado. Não, missionário, não. Jesus é inteligente, rapaz. Ele respeitava os territórios consagrados para adoração. Ele respeitava o lugar abençoado. Aqui, ó. Ele frequentava sinagogas? Sim. Ele ia no templo? Sim. Ele fazia vigília? Sim. Ele orava no monte? Também. Ele orava no cenáculo? Também. Ele orava nas casas? Também. Ele fazia culto público? Também. Ele orava na praia? Também. Ele pregava num barco? Também. Ele era um evangelista completo. Se tivesse naquela época rádio ou televisão, ele usaria como instrumento de salvação para alcançar multidões. Se tivesse internet naquela época, ele usaria para evangelizar as nações. Ele participava da festa dos tabernáculos. Era uma festa judaica, intitulada também a festa da colheita. Olha, Luciene Oliveira, chegou agora, não é?
Dormindo, não é, Luciene? Acorda, Luciene. Desperta. Abra sua Bíblia aí, filha. Evangelho de João, capítulo 7. A festa dos tabernáculos. Uma festa poderosa, animada, muitos dias. A colheita. E Jesus estava lá ensinando no templo. E Jesus ensinava nas sinagogas. Jesus veio evangelizar. Jesus, ele era, como eu posso dizer, exclusivo para uma missão. Ele exercia os seus talentos, dons, e o seu chamado e vocação como Cordeiro de Deus, como Salvador do mundo. E no último dia da festa, uma festa animada, uma festa com palmas e danças e louvores pelas colheitas, pela safra daqueles dias, pela terra ter produzido, os rios, o mar Mediterrâneo, todos felizes. Aí no último dia da festa, a Bíblia fala aqui, 6:16, versículo 37 do Evangelho de João, capítulo 7. E no último dia, o grande dia da festa, sempre o último dia, às vezes o último dia, às vezes o último dia, não é um grande dia, mas com Jesus foi. Lembram do casamento em Caná da Galileia? Que teve missionário. Nos últimos dias da festa o vinho acabou, mas ele estava lá para resolver o problema do vinho. Lembram de Marta e Maria? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lembra do funeral do filho da viúva de Naim? Jesus chegou na hora do enterro. Lembram na pescaria? Lança a rede do lado direito do barco. Eles lançaram e pescaram. Lembram dos 5 pães e 2 peixes? Ele chegou por último, mas chegou para resolver. Aí tem um pastor que fala assim: esta é uma igreja que resolve. Aleluia! É o Espírito de Deus que atua. Se ele está presente. Ele resolve, ele chega para resolver. Lembram da abertura do Mar Vermelho? Lembram de Davi? Quando foi insultado pelo gigante Golias, já há muitos dias Golias desafiava o povo de Deus. Lembra do último dia de Elias, lá invocando a Deus sobre os profetas de Baal? Ele tarda, mas ele não falha. Ele chega no tempo dele. Ele chega no tempo certo. Para tudo tem um tempo determinado. E nós não podemos mexer, nem bulir, nem tocar no relógio de Deus. Deus está no controle, no comando. Ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Ele mesmo se apresentou assim. Eu estou falando com você, que talvez esteja dizendo: já é tanto tempo, já há tanto tempo. Mas Jesus chega na hora dele, na hora certa. Pode ver que esta festa aqui do capítulo 7 de João já estava rolando há muitos dias aquela festa. Mas Jesus chegou no final.
E hoje também é o último dia do passar pela tenda. Quem sabe há um nódulo em sua tireoide. Quem sabe há uma labirintite te atormentando. Um nódulo em seu seio. Uma espandilose hérnia de disco que não te deixa mais levantar nem da cama. Quem sabe há uma circulação estabelecida, suas pernas cheias de trombos. Quem sabe há um câncer, um tumor, você sabe, no intestino, no pâncreas, no fígado. Quem sabe você está aí deprimido por causa do divórcio que foi pedido, da perca de alguém ou de alguma coisa de valor estimativo para você. Deus está falando. Ele fala através dos lábios dos vasos de ouro, não dos vasos de lama ou de barro, ou de palha ou de madeira. A mensagem do vaso de madeira é madeirada. A mensagem do vaso de lama é lama. Porque a boca fala o que está cheio o coração, e a pessoa dá o que tem. A mensagem de vaso de ouro é riqueza de Deus sobre nós. No último dia, o grande dia da festa, o maior de todos os dias. Por isso que eu estou te dizendo, hoje, dia 19, o último dia da campanha. Ela só vai voltar esta campanha 15 de novembro. Mas você ainda tem hoje. Falta seu emprego, seu trabalho, seu compromisso, e venha cuidar desta área espiritual hoje. Traga um par de meias de alguém que precisa entrar pela porta, pelo caminho, e ser salvo, ser curado dos pés diabéticos. Está entendendo o que eu estou falando? Em parte eu falo e em parte eu profetizo, porque aqui é um culto, aqui é um altar, e eu temo a Deus no altar de Deus. No último dia, o grande dia da festa, talvez seja hoje seu último dia, sua última oportunidade. Não quero saber se você é evangélico, espírita ou católico. Eu quero que você venha receber o batismo com o Espírito Santo, com fogo, buscar uma carga de bênçãos, um vaso cheio de vitória. Está entendendo, Cris? Vou levar do meu marido e filha, é isto mesmo, Cris, par de meias, ousado, um par de meias novas você vai dar como presente àquela pessoa. Você pode trazer garrafas com água, peças de roupa, objetos, sim, mas o par de meias, Deus pôs na minha alma ontem a palavra, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra, e veio a interpretação unicamente para hoje, dia 19, o grande encerramento. E não esqueçam de trazer também uma oferta, viu? Um dízimo, um voto, um envelope. No último dia, o grande dia da festa. Olha como Jesus manifestou na festa. Olha que palavra, como Jesus se manifestou na festa. A festa era espiritual, mas ali tinha um bocado de carnais comandando a festa da colheita. Mas Jesus chegou. E quando Jesus chega, Patrícia, a coisa muda, viu? Jesus pôs-se em pé, autoridade para falar, para ministrar. Eu aqui estou sentado,
porque não tem jeito de eu ficar em pé, de pé. Mas era para mim ficar aqui de pé. Pôs-se em pé a autoridade. Clamou, ele gritou, dizendo: se alguém tem sede, vocês já receberam, ele falou assim, indiretamente ele falou, vocês estão aqui tanto tempo, mas eu quero dizer para vocês, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Ele se apresenta aqui como água da vida, para saciar a sede, para matar a fome, porque ele é o pão da vida. Ele se apresenta como caminho, porque não há outro caminho, como porta, a porta das ovelhas. Se alguém tem sede, que venha a mim, beba. Beba, sacia a sua sede, se rega como árvore, como planta, se rega como ser humano. Beba para o seu espírito ficar forte, viu? Nilda. Tá entendendo, Nilda? Joelma. Chegaram agora no culto, não foi? No amém. Tá entendendo, Lair Souza? Chegou agora no amém, não foi, Onair? Olair? Mas chegou, né? Compartilha este programa, viu, Vaso? Viu, professora Laís? Ele clamou dizendo, se alguém tem sede. A coisa mais gostosa da vida é quando você está cansado, suado, com calor, tomar água. E ele falou, se vocês estão com sede de uma bênção, venha a mim, me aceite, participe do que eu tenho entregue a vocês. E foi no último dia, às vezes o seu último dia de uma bênção é hoje na catedral, passando pela tenda. Compartilhei, bispo, para minha tia, amigas, mas parece que elas estão dormindo. Tá entendendo, Samuel Ribeiro? Prega esta palavra, viu, Samuel? Deixa Deus te usar, Vaso. Aí veja o versículo de número 38, 6 e 27. Quem crê em mim, olha o que Jesus falou. Interessante, estes versículos aqui não precisa nem explicar. Quem lê com um olhar espiritual entende com facilidade. Quem lê a Bíblia como jornal não entende nada. Mas como um homem, a mulher de Deus, lê a Bíblia com um olhar espiritual, ele entende, porque a ele é revelado pelo Espírito. O noivo já revelou à noiva as coisas do futuro para a noiva e para a igreja. Quem crê em mim, ele não falou dos apóstolos homens. Como diz a Escritura, aleluia. Pode ver que ele está citando aqui a Escritura. Rios de água viva, água no singular. Ele não falou águas. Salobra amarga, salgada, água suja ou água limpa. Não. Há muitas águas. De qual fonte você está bebendo? Da idolatria, da feitiçaria, da orgia, do carnaval? A fonte de Roma? Ou a fonte de Jerusalém? Qual a fonte?
que você está bebendo? A água poluída, contaminada, adúltera, profana, pederástica, lésbica? Qual a fonte você bebe? Sem fundamento? Sem base bíblica? A fonte da heresia, do erro? De qual fonte você tem bebido? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, julgue, conheça. Qual a fonte você tem colocado sua lã, seu leite? Quem crê em mim, Jesus falou. Como diz a Escritura, aleluia. Se você pegar a referência aí, deste versículo, você vai ver que vai dar lá em Isaías. Jesus como água da vida. Se não me engano, é Isaías mesmo. Pegue aí a referência neste versículo, ó, e mande aí para mim. Em qual dos dos profetas maiores, se refere a este texto aqui, que Jesus profetizou. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Por que do ventre? Vem de dentro para fora a bênção de Deus. O que contamina o homem, a mulher, não é o que entra pela boca. Jesus falou em uma reunião com os apóstolos e fariseus também, que contamina o homem, não é o que entra, é o que sai de dentro do homem. O adultério, a vaidade, o desejo carnal, o ódio, a vingança, a ganância. Do seu interior fluirão rios de água viva, rios, fontes, mas a água tem que ser a mesma. E isto disse ele, Jesus falando, do Espírito que haviam de receber, o Espírito puro de Deus, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha subido para mandar o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo já não agia, missionário, sim. No Antigo Testamento ele vinha e voltava. Aqui no período da evangelização pública de Jesus, ele vinha e voltava. Mas depois que Jesus subiu, ele enviou, porque ele falou, não vou deixar vocês sozinhos, órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo. Bom dia, bispo. Bom dia, Ari. Chegou agora, não foi? Levanta, Ari. Ele disse isto do Espírito Santo, que ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Está explicado aqui, né? Então muitos da multidão, 6:33, versículo de número 40. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam, verdadeiramente, este é o profeta com P maiúsculo, viu? Não é profetinha, não. Tem gente que se dá uma de profeta, mas não tem nada de profeta.
Se dá uma de apóstolo, mas não tem nada de apóstolo. Tem uns que se dá uma de bispo, mas não tem nada de bispo. Nada de pastor. Se faz porque é vaidoso ou vaidosa, preguiçoso ou preguiçosa. Se faz cabide de emprego. Jesse está dizendo, boa viagem, que os anjos do Senhor proteja a todos nesta caravana. Aleluia, filha. Eu recebo em nome do Senhor. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, aliás, diziam, verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem, pois, o Cristo da Galileia. Continue lendo o capítulo 7 do Evangelho de João. Tá bem? Cíntia Brasil, chegou agora, não foi, Cíntia? No amém, não é? Vigia, viu? Senão você vai chegar lá no céu, a porta já vai estar fechada. Vigia, viu? Eu estou convocando a Bahia de fé, desta terra boa que mana leite e mel, terra de um povo de fé, terra de um povo que crê, que acredita no mundo espiritual, para estarem conosco hoje, na Catedral da Bênção, 8 horas da manhã daqui a pouquinho, 2 da tarde, 7 da noite, ou na Lima e Silva 116, para passar diante da tenda de Moisés, receber hoje o selo da profecia. Ouvir o que eu falei? E cantar o cântico do batismo com o Espírito Santo e com fogo, trazendo também uma oferta, um pedido de oração para o altar. E não esqueçam, traga um par de meias do marido, do filho, do genro ou da filha. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Pés abençoados para pisar serpentes e escorpiões. Autoridade para entrar pelo caminho, a verdade e a vida. E não erre a porta da catedral, nem da sede. A hora que você chegar, pergunte se você está no lugar certo. Largo das 7 Portas, 446. Preciso de cura, venha hoje. Domingo, estudo da Palavra de Deus. Semana que vem, reprise dos nossos programas. E os cultos na igreja, continua a mesma coisa. Nós viajamos, mas os pastores auxiliares de Deus estarão dando continuidade aos trabalhos. Tá bem, CB Alvorada? Meu abraço ao povo de Alvorada. Será que é Alvorada do Norte? Lá já no estado de Goiás? Se for, meu abraço. Se não for, é ICB, é a mesma placa abençoada, aleluia. Deus abençoe, pastor José Mendonça, Helenir Brandão. Ore por nós, viu? São mais de 20 mil pessoas semana que vem, buscando avivamento. Falar em avivamento, 6h38. Apresenta a Deus seu copo com água, seu pedido de oração. Faça o voto, viu? Compra um par de meias novas para você presentear seu noivo, seu namorado, seu pai. Dia dos Pais vem aí, eu já passando, nem sei. Para presentear seu filho, seu sobrinho. Meias abençoadas da tenda de Moisés. Casa da bênção é uma bênção de Deus. É isto aí, sempre foi, sempre será. Aqui é um culto, estamos chegando no final do culto, aleluia. Cristina Ramos,
eu já compartilhei, Miss Pastor. Deus! Desperta Brasil. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, aleluia. Como está profetizando ali a profetisa Angelice Freitas. Pai, eu quero te agradecer por esta campanha que abalou e que deixou em nós, está deixando em nós, aliás, uma marca de batismo com o Espírito Santo e com fogo. Cura divina, libertação, animação, poder de Deus. Obrigado pela equipe do Senhor que trabalharam comigo nas tendas e hoje também, pastoras, obreiras, evangelistas, diáconos, diaconisas que estavam ali, ligados, no jejum, na oração, na fé. Abençoa o grande dia de hoje, o grande encerramento, na catedral, na sede. As pessoas que estarão trazendo par de meias, roupas, peças de roupa, fotografias, documentos, papéis, garrafinhas com água, porque é o caminhar pela tenda e viver o que viveram os hebreus no deserto. O deserto é o mesmo, o profeta é o mesmo, o espírito do profeta. Eu abençoo o dia de hoje, te agradeço por esta campanha e abençoo o dia 15 de novembro, porque ela volta novamente. É assim que o Senhor faz. Estamos encerrando hoje a segunda edição. Como o Senhor abençoou a primeira, a segunda, parece que cada campanha dessa é mais forte do que a outra. Abençoa o dia de hoje, pessoas que estarão deixando o trabalho, de ir ao trabalho, de ir à faculdade, de ir a compromissos, valorizando em primeiro lugar o campo espiritual. Abençoa a família católica, evangélica, espírita que estarão conosco. Abençoa o domingo de estudo da Bíblia. Eita, profundidade tremenda. Abençoa a nossa viagem, as caravanas de avião, de ônibus, de carro, que estarão indo a Brasília para a convenção global, a última colheita. Usa o apóstolo Jair de Oliveira e a sua diretoria. Pastores que estarão vindo de Miami para nos trazer uma palavra de avivamento. Abençoa o dia 24, 25, 26, 27, também o dia 23, aonde estaremos viajando. Caravanas que virão de avião, de ônibus, de carro. Pessoas que estarão me entregando também o pedido de oração para o altar mais importante do Brasil, que é o altar da Torre das Lágrimas. Aleluia, porque é na casa da bênção. Abençoa, meu Deus. Abençoa, meu Deus. O grande evento, aqueles que não podem ir por causa de ocupações, trabalho, saúde. Falta às vezes do din-din para ir, mas que a mão do Senhor os abençoe também, porque eu estarei lá orando por eles, em nome de Jesus. Abençoa os dizimistas e ofertantes, que me mantêm aqui há 46 anos, pelo menos por mais um ano. Aqueles que estão anotando o número do Pix, porque não precisa ir para a fila de banco ou de loteria esportiva, ou de loteria, mas estão
enviando através do Pix um dízimo, uma oferta, uma contribuição de amor, para o 7199186232, Bradesco Daniel de Oliveira. Eu oro e abençoo todos que me ouvem, pela Rádio Cruzeiro da Bahia, pela Gospel 98.3, pela Rádio A Voz da Bênção, pela ICBRN Rio Grande do Norte, pela Rede Dias Dávila, pela Missão Gospel Rede e de Pregai, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok. A sua mão dirige cada um. Pai, coloca asas neste programa, para que alcance almas preciosas para ti. Derrama o avivamento de Jesus. Derrama o avivamento de Jesus em cada coração. Eu oro pelo Brasil. O Senhor me mandou orar pelo Brasil. Eu oro, meu Deus, pela Europa, Ásia, África, Oceania, Américas. Eu cubro o Brasil. Há mais de 3 meses o Senhor me mandou orar pelo Brasil. Eu oro por Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Peço a sua misericórdia. Eu oro pelo estado do Rio de Janeiro e peço misericórdia por aquele estado. Estado do Espírito Santo. Oro também em nome de Jesus pelo estado do Mato Grosso do Norte, do Sul, Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Piauí. Abençoe o estado do Piauí, Acre, Rondônia, Roraima, estado do Amazonas, estado do Pará, Paraná também. Eu oro pelo estado do Maranhão, pelo Ceará, pelo estado do Pará, pelo Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba. Abençoa Paraíba, João Pessoa, Campina Grande, onde temos muitas igrejas. Eu oro e abençoo em nome de Jesus a nossa igreja lá em Juazeiro do Norte, do Padre Cícero. Abençoa os nossos pastores naquela região. Lá na cidade de Engá, onde temos uma igreja poderosa. Abençoa, meu Deus, todo o grande estado da Bahia. Lava a Bahia com seu sangue. Traga este povo da região metropolitana que me acompanham recentemente agora pela Gospel 98.3, para passarem hoje pela tenda. Abençoa, meu Deus, a Bahia, estado do Sergipe, Aracaju, onde temos várias igrejas também. Abençoa os nossos pastores lá em Sergipe, em Aracaju, pastor Paulo, Suzana, todos os nossos pastores e pastoras, em nome de Jesus. Abençoa São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, minha querida Minas Gerais. Cubra o Brasil com seu sangue, liberta o Brasil do esoterismo, da idolatria, da magia. Sara nossa terra. Eu orando pelo Brasil, o Senhor me abençoará, porque foi revelação. Abençoa as multidões que hoje vão estar na Catedral da Bênção e não vão errar a porta, porque o diabo é enganador. Que eles possam confirmar se está na casa da bênção ou em lugares de cópia, para que a bênção seja autenticada. Pai, eu abençoo o dia de hoje, eu consagro as águas que estão sobre o rádio, carteiras e peças de roupa. Que esta palavra
que nós falamos produza frutos. Eu abençoo a todos por esta rede, em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira, viu, Edneide? Chegou agora, não foi? Estava dormindo, não é, Edneide? Vigia, viu? Deus abençoe, Helenir, Damiana, Elias, o meu abraço, pastor amado, homem forte de Belo Horizonte. Terça-feira nós nos encontraremos. Laurindo, Deus te abençoe, Laurindo, pernambucano arretado, abençoado, aí no estado do Espírito Santo. Amanda, Deus te abençoe. Lenice, são muitos pastores que me acompanham, porque eu acompanho Jesus, né? Aí ele sabe o que é de Deus. Patrícia, Deus te abençoe. Edneide, Magda, Cris, Helenir, eita maravilha. Lembram de estar hoje passando pela tenda? Traga uma oferta, traga um voto, traga o pedido de oração e traga o par de meias. Pés abençoado, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra para me iluminar pelos seus caminhos. Tá bem? Jacimara, Deus te abençoe. Cris, Jesse, Olair Souza, meu abraço, Olair, Deus te abençoe. Pastor amado, você vai a Brasília, Olair? Se você não for, não se aperreie, eu orarei por você lá. Ari, Deus te abençoe.